Olá, pessoal da FATEC Mauá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Brisa, eu vim aqui para contar para vocês, a pedido da professora Gisele, sobre a minha trajetória, depois da minha formação no curso aqui na FATEC Baixada Santista. Eu me formei em 2012, faz um pouquinho de tempo. E fui aluna da professora Gisele, fui aluna do seu esposo Álvaro, que são excelentes professores, muito bom estudar com eles. Em 2012, quando eu me formei, o meu primeiro emprego mesmo foi uma transportadora onde ela era muito pequenininha, só tinha eu e o dono praticamente, né? E eu fazia as múltiplas funções, o que foi bom para mim, porque me deu desenvoltura até para fazer entrevistas em outras transportadoras e outros terminais e tal. Então, para quem estava saindo da faculdade, eu não achava que fosse ruim o que eu fazia ali, mesmo sendo muitas funções, porque eu estava aprendendo tudo novo, né? Foi onde eu aprendi a comunicação com o cliente, follow-up, sobre os trâmites de terminais, né? Porque você tem devolução de container, tem entrega de container vazio para estufagem de exportação e vários segmentos que, se eu ficasse só numa área mais administrativa dentro do escritório, talvez eu não tivesse conhecimento. Nessa transportadora, quando eu comecei nessa época também, eu tinha um amigo que trabalhava como conferente e às vezes precisava de um conferente em um terminal para liberar ou acompanhar uma DTA e assim eu fui como um bico e acabei também fazendo alguns serviços desses de acompanhar a DTA e assim, são coisas que se eu precisar fazer hoje, eu ainda consigo, porque a metodologia basicamente é a mesma, a rotina é a mesma. Então, não é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças. É fácil de aprender, é fácil de seguir. A transportadora que eu trabalhei depois, ela era uma transportadora grande, com volume de viagens diárias muito grande. Eu entrei como assistente de expedição, que é a pessoa que vai fazer a documentação para liberar o motorista. Todo motorista que tá com uma carga, ele precisa ter uma série de documentos que comprova da onde veio aquela carga, para onde está indo. Então, eu tinha que preparar essa documentação e liberar para o motorista, né? Então a gente faz o conhecimento de transporte, que é o CTE. Quando você já tinha qual era o local que ia fazer a devolução desse container vazio, você já mandava junto com a minuta de devolução, que é um documento importante para devolver o container vazio depois. Mexi com lacres de exportação, que precisa ser tudo muito bem alinhado. Se você colocou que o lacre vai ser para o container X, vai ser o lacre número tal, tem que seguir essa regra direitinho. Nessa transportadora, eu sempre fui muito curiosa, então eu conversava muito com o pessoal do comercial, do pátio, para ir entendendo como funcionava tudo. Era o meu primeiro ano de formada, então eu tava com muito gás, muita determinação de aprender todas as coisas. Então, se precisasse conferir um container no pátio, eu tinha noção de como ir fazer. Se precisasse falar com um cliente de uma forma mais formal e tudo mais, eu tinha as minhas habilidades para poder fazer também, assim como falar com os motoristas, conversar com eles sobre a entrega, os documentos, o que estava levando, como que seria, ou até fazer um jogo de esse motorista tá voltando tal horário, vai fazer a parada de descanso e daqui tanto tempo ele pode voltar a rodar, que a gente chama de programação de rota ou programação de frota, dependendo o lugar, muda um pouco a nomenclatura, mas basicamente é isso. Na área de transportes foi o lugar que eu fiquei mais tempo, foram quase 5 anos, e aí houve uma mudança, porque eu fui desligada e voltei a trabalhar na área da saúde, que foi uma área que eu já trabalhei anteriormente, antes mesmo da faculdade, com atendimento.
Quando eu fui para a área da saúde novamente, eu estava preocupada em não ficar desempregada, né? Eu falei, nossa, não posso ficar desempregada. O que aparecer eu vou e depois eu tento me realocar no mercado de trabalho. Eu acabei indo para o hospital e conheci dentro do hospital a logística hospitalar, né? E fui trabalhando em vários hospitais desde então e conhecendo várias áreas onde usa a logística hospitalar. E o que eu passei, maior parte da minha vida, já são uns 10 anos trabalhando assim com hospitais. O que eu faço hoje, a gente chama de... Alguns lugares chamam de gestão de leitos, outros chamam de central de vagas, que você determina, né, ali através de conhecimento de qual é o diagnóstico do paciente, se o paciente é um paciente que precisa de um isolamento ou não, onde você vai colocar aquele paciente. Cada setor do hospital, cada unidade de internação, ela existe com uma finalidade. Por exemplo, tem andar que é específico de cirurgia, tem andar que é específico de maternidade, porque você não pode colocar bebês recém-nascidos junto com outras crianças grandes para não dar conflito, né? São bebês que nasceram sem imunidade. Então, é uma logística de alocar o paciente no local certo para que seja a garantia de um processo de qualidade naquela internação. Fora isso, eu mexo com escala cirúrgica, então eu tenho lá uma programação que no dia seguinte eu terei 35 cirurgias, que vão ser usadas 5 salas, quais são as ordens das cirurgias, quantos médicos vão operar por sala, se precisa alguma sala ser preparada de forma especial, às vezes tem algum paciente que tem alergia a látex, alguma coisa. Assim, então você precisa estar conectado com esses detalhes. Esse é um tipo de logística que existe dentro do hospital. Existe também a logística de medicação, de distribuição de medicação. A mais legal que eu já tive contato até hoje é na BP Mirante, Beneficência Portuguesa de São Paulo, que lá existe uma máquina que corre o hospital inteiro, são tubulações que vão para o hospital inteiro, que distribui as medicações nos setores. Então, você tem uma central de farmácia, geralmente no subsolo do hospital, onde tem essa máquina, essa tubulação. Então, você separa os medicamentos que foram pedidos, né? Cada paciente vai tomar X medicamentos em tal horário. Então, tudo está identificado com o nome do paciente, existe a identificação através do código de barras. Quando o paciente é internado na recepção, já sai um código de barras contendo o número do atendimento daquela internação. Cada internação gera um número de atendimento e isso vai seguir até o paciente receber alta. Então, toda a medicação, tudo que você for checar do paciente, através daquele código de barras, você consegue ter acesso. Essa distribuição de medicação também é feita dessa forma. Através do código de barras, você consegue liberar a medicação prescrita internamente num programa que o médico já deixou lá registrado, quais são as medicações e qual a dosagem que o paciente vai tomar. É feita essa distribuição, você coloca em cápsulas, essa cápsula vai ser sugada por tubos e vai ser levado para o determinado setor, UTI, unidade cardiológica, unidade de internação ou pronto-socorro, conforme for. E isso é feita a distribuição toda. Além desse tipo de logística de distribuição de medicamentos, há também a outra logística operacional que seria a logística de hotelaria, que você tem a equipe de higienização e você precisa determinar onde aquela equipe vai atuar. Saiu altas no andar X, mas eu preciso de mais vagas na UTI, então eu vou deslocar mais funcionárias para a UTI para poder fazer essa limpeza especificada na UTI e depois ir pro andar que saiu mais altas. Então você está sempre fazendo, um trabalho muito dinâmico mesmo. Você vai fazendo a tomada de decisões conforme vão aparecendo as situações. É um trabalho que eu sou apaixonada, eu gosto de fazer. Todas essas áreas que eu já participei são áreas que me deixam muito feliz em trabalhar, justamente por isso, por ser muito dinâmico. E são essas as áreas da logística que eu já trabalhei. Gosto muito do que eu faço hoje.
tô agora fazendo uma pós-graduação em sistemas de informação, porque eu quero dar uma migrada mais para a área de TI mas assim, visando trabalhar com programas usados em hospitais, que já é a minha casa, né, onde eu conheço. E eu gosto bastante, assim, tô aprendendo bastante coisas novas e eu espero que vocês tenham, assim, um caminho muito bom depois de formados, que vocês tenham prazer pelas coisas que vocês vão trabalhar. Quando a gente fala que a logística, ela tá em tudo mesmo, não tem como eu cuidar do armário da minha casa sem ter uma noção básica de logística. Eu adoro a FATEC por ter me apresentado essas novas oportunidades de pensar estrategicamente. Foi uma faculdade incrível, com ótimos professores, e se hoje eu sou uma ótima profissional no que eu faço, com certeza esse ensino tá por trás disso. Eu espero que vocês tenham uma jornada linda pela frente, aproveitem todo o conhecimento que a professora Gisele puder passar para vocês, porque ela é maravilhosa. É isso, obrigada, até uma próxima.